Abra sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 3, a partir do verso 1. Os irmãos acharam? Glórias a Deus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas ao que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai amado, que nós possamos sair daqui, Pai, refletindo esta palavra. Que nós possamos sair daqui, Pai, de pé. Nos levante nessa noite, Pai. Nos coloque, Pai, estruturados, firmes e edificados na Sua palavra, Pai. Nós não queremos, Pai, sair daqui carregados. Nós não queremos, Pai, mais ser aleijados. Mas nós queremos estar de pé, louvando, cantando e saltando diante do Senhor. Porque grandes maravilhas o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, esse texto muito conhecido conta a história de um homem que há 40 anos, um homem que era aleijado desde o ventre da sua mãe, era levado à porta do templo para pedir esmolas. Dia após dia, alguém conduzia aquele homem que não andava para a porta do templo para que ele pudesse pedir esmola. Era uma situação que se repetia dia após dia, colocado à porta para pedir dinheiro. Mas um dia a vida dele mudou. Um dia um tal de João e Pedro cruzaram o caminho dele e a vida dele foi transformada. Aqueles dois homens de Deus, apresentaram Jesus, apresentaram um milagre e a vida dele foi transformada. Assim foi na sua vida quando Jesus entrou nela. Quando Cristo entra nas nossas vidas, a nossa vida é transformada. Quando Jesus entra nos nossos dias, os nossos dias são diferentes. Quando Deus entra nas nossas vidas, nós passamos a viver de uma forma que nós nunca tínhamos vivido antes, porque Ele é a própria vida. E aqueles homens disseram: olha para nós aqui, seu aleijado, olha para nós aqui. E aquele homem olhou para eles pensando assim: eles vão me dar um dinheiro. Porque aquele homem simplesmente ele estendia a mão e falava: me dá um dinheiro, aí nem olhava para cima. Então Pedro falou assim: olha para a gente. E aquele homem olhou para cima, e Pedro olhou e falou assim: olha, ouro e prata nós não temos, dinheiro nós não temos, mas aquilo que nós temos, aquilo que eu tenho dentro de mim, aquilo que eu carrego, isso eu te dou. Levanta-te e anda. E a partir daquele momento, aquele homem se levantou e foi curado. Se nós olharmos para o texto, aquele homem estava pedindo algo, ele queria dinheiro, ele queria moedas, ele queria uma esmola. Mas ao invés de dar aquilo que ele estava pedindo, os homens de Deus deram aquilo que ele precisava, aquilo que ele necessitava. Às vezes a gente está colocando o foco em algo errado, a gente está pedindo algo para Deus, mas não é isso que nós temos que pedir, nós temos que ir no foco do problema. Aquele homem tinha uma necessidade: eu preciso de dinheiro para me manter, eu preciso de esmolas para poder pagar as minhas contas, eu preciso de moedas. Mas ele não percebia que tinha algo muito melhor que ele poderia ter, que seria a sua cura, seria ficar de pé, seria andar com as suas próprias pernas. Mas ele não se imaginava alcançado pela cura, ele não se imaginava alcançado pela salvação, ele queria apenas moedas, dinheiro, esmolas. Quantos de nós às vezes estamos focando em moedas? Quantos de nós às vezes estamos focando em esmolas?
buscando migalhas de atenção de pessoas, buscando coisas materiais, buscando dinheiro, buscando reconhecimento, mas esquecendo que Deus tem algo muito maior que Ele já nos ofereceu. Nós estamos gastando a nossa vida, a nossa energia buscando por esmolas, quando Deus já nos deu um tesouro tão maior. Como se uma criança estivesse brincando com uma caixa, e dentro daquela caixa tivesse um tesouro, algo muito importante, mas ela nunca abrisse a caixa. Ela brincava na caixa, sobe na caixa, mas dentro daquela caixa tem um tesouro que ela nunca abriu. E às vezes nós estamos nos colocando como este homem, esperando uma esmola, esperando que alguém nos dê a todo custo uma atenção. Às vezes a gente esquece que a gente serve ao Deus dono do ouro e da prata, ao Deus do universo. E às vezes a gente quer uma esmola de alguém que mande um oi, como você está? Às vezes a gente fica carente que alguém nos mande uma mensagem para saber só como nós estamos, ou que alguém nos mande um presente, quando nós servimos a um Deus que pode todas as coisas nas nossas vidas. E nós ficamos implorando e pedindo esmola por um pouco de atenção, cuidado e carinho. Meu irmão, o Senhor, Ele cuida de você. O Senhor, Ele cuida da sua vida. Mesmo que pessoas se esqueçam, o Senhor não se esquece de você. Não se coloque como um pedinte, não se coloque como alguém que precisa de esmolas. Se eu ganhasse uma roupa nova no Natal, eu ia ser tão feliz. Se eu pudesse passar o Réveillon na praia, seria a maior alegria. E a gente está com as mãos estendidas falando: Senhor Deus, eu queria só uma esmolinha. E o Senhor está nos dizendo para nós nessa noite: olha para mim, olha para mim, coloca a minha vida dentro da sua vida, encha-se do meu Espírito Santo, que você não precisa de esmola, você não precisa de coisinhas, porque o Espírito Santo vai encher a sua vida e você vai ser impactado. Não dependa de esmolas emocionais, não dependa de esmolas espirituais, não limite aquilo que é visível somente aos seus olhos. Deus tem algo incomparável para a sua vida. Deus tem algo extraordinário para os seus dias. Está na hora de você olhar para o lugar certo. Está na hora de você colocar os seus olhos no lugar certo e reconhecer que a gente tem um problema. Aquele homem era aleijado desde o ventre da sua mãe, ou seja, ele nasceu naquela condição. A vida toda ele foi daquele jeito. E tem algo que acontece com nós também. Todos nós que nascemos somos aleijados pelo pecado. Se nós não entregarmos a nossa vida para Cristo, todos nós somos aleijados desde o ventre da nossa mãe pelo pecado. E o que mais nós vemos lá para fora são pessoas aleijadas pelo vício. Quantas e quantas pessoas estão aleijadas pelo vício em drogas, em álcool, pessoas que não conseguem se libertar, pessoas que não conseguem se colocar de pé, como aquele homem que era um aleijado. Não consegue largar os vícios, não consegue largar as apostas, não consegue largar uma vida de promiscuidade. Pessoas aleijadas pelo pecado. Meu irmão, independente de como você vive, de quanto dinheiro você tem na conta, de como está a sua situação financeira, se você não está em Cristo, você é um aleijado pedinte como qualquer um da Cracolândia, como qualquer um aqui que está na esquina. Nada se difere nós deles se nós não tivermos Cristo. Estamos vivendo por conta de um trocado, estamos vivendo por conta de uma moedinha. A gente tem que entender que o pecado ele nos mata, o pecado ele nos debilita, o pecado nos escraviza, ele nos rouba, ele não deixa que você desfrute o seu melhor diante do Senhor. Nós temos que entender isso. Pedro falou para aquele homem: olha para mim, olha aqui para a gente, olha aqui, olha nos meus olhos. Você está olhando só para baixo, você está olhando só para isso aí, não olha para a gente, porque vai acontecer algo diferente. Nós precisamos mudar as nossas vidas. Nós precisamos nessa noite quebrar cadeias. Nós precisamos nessa noite ser libertos de prisões, porque aquele homem estava numa prisão. Tem muitas pessoas que estão presas no sistema penitenciário, cometeram um crime
e estão aguardando o dia, quem sabe eles serão soltos para poder ter de volta a sua liberdade. Mas existem muitas pessoas que estão presas, e uma prisão ainda pior, porque elas acham que estão livres, mas na verdade elas estão presas. Elas acham que têm liberdade, que elas podem ir e vir, mas na verdade elas estão presas, porque elas não entendem que elas estão amarradas e aprisionadas ao pecado. Está na hora de você ser verdadeiramente livre, igreja. O Senhor diz lá em Isaías 61:1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar aos contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O Senhor está declarando liberdade de verdade na sua vida. Aquele aleijado, ele vivia numa prisão invisível. Apesar dele não estar atrás de grades, ele estava preso na situação limitante que ele vivia. E ele vivia preso a pedir esmolas, ao conformismo, àquela situação. A expectativa daquele homem era a mesma: vou ser colocado diante do templo, vou pedir esmolas, depois alguém me leva para casa, no dia seguinte a mesma coisa, e no dia seguinte a mesma coisa. E por que ele não era colocado para dentro do templo? Porque as pessoas que o levavam até ali não colocavam ele para dentro do templo, para que ele pudesse talvez experimentar uma sensação diferente, uma possibilidade diferente. Quem sabe ele poderia ser curado, mas por que as pessoas não colocavam ele para dentro do templo? Porque talvez tinha alguém ganhando com aquela situação, talvez tinha pessoas levando vantagem naquela situação, tinham pessoas lucrando com aquela situação. Quero dizer algo para você que às vezes pode parecer duro, mas tem pessoas que se alimentam do sofrimento de outras pessoas. Existem pessoas que não suportam ver uma pessoa bem, porque aquilo faz mal para ela, aquilo faz coceiras na vida dela, e ela prefere que ela esteja ruim para que ela esteja bem. Existem pessoas que não querem, que morrem de medo de você mudar de vida, de você parar de fazer o que você faz, porque você é a pessoa mais legal para ela. Vocês fazem coisas juntas, bebem cerveja juntos, fazem tudo aquilo que ela adora, e ela fala: Deus o livre perder aquela super pessoa legal. Mas o Senhor está mudando histórias nessa noite. O Senhor está mudando histórias nessa noite. Você não vai mais viver de esmola de outras pessoas. Pessoas não vão viver mais de esmolas, talvez, que você está oferecendo na vida deles. Nós não seremos mendigos espirituais. Nós não vamos viver de cabeça baixa, sem direção. Não, Deus tem algo eterno para a sua vida. Deus tem algo diferente para os seus dias. Correntes invisíveis estão quebradas nessa noite. Cadeias estão sendo libertas nessa noite. Você não vai ficar preso. Você não vai ficar paralisado. Prisões emocionais, espirituais, físicas, o Senhor está cancelando tudo nessa noite, para que você tenha uma liberdade plena na presença do Senhor. 2024 você vai se encerrar livre, liberto, restaurado, para que o ano de 2025 seja o ano que você mais avance na presença do Senhor, que você tenha mais contato com o Espírito Santo na sua vida. Deus está falando com você: cadeias estão sendo quebradas, mudanças estão sendo construídas, sonhos estão sendo restaurados nesse lugar. Mas quando a vida daquele homem mudou? Quando que foi? Quando ele cruzou com dois homens, Pedro e João, homens cheios do Espírito Santo. Eles tinham acabado de ver Jesus morrer e ressuscitar. Eles tinham acabado de receber o Espírito Santo. Eles estavam cheios do poder do Senhor e estavam indo para o templo orar. Eles estavam se enchendo do Espírito Santo. Meu irmão, 2025 é ano de estar cheio do Espírito Santo. É momento de nós estarmos cheios do poder do Senhor. Você cheio do Espírito Santo, você é maior que qualquer diabo. Você é maior que qualquer inferno. Você é maior que qualquer enfermidade. Você é maior que qualquer coisa. Cheio do Espírito Santo, ninguém vai poder te parar.
Ninguém vai poder te parar. Esses convites que você recebe, essas coisas que você anda, nada vai te parar. Você vai ter força para dizer não quero mais. Você vai ter força para dizer agora a minha vida é daqui para frente. A minha vida não volta mais para trás. Eu vou andar na presença do Senhor de glória em glória, de vitória em vitória. Mas aqueles dois homens cruzaram a vida do aleijado, cheios do Espírito Santo. Meu irmão, começa a colocar pessoas de Deus ao lado da sua vida. Começa a colocar pessoas, referências do lado no seu dia a dia. Às vezes a gente quer evoluir, a gente quer mudar, mas a gente só anda com pessoas que nos puxam para trás. A gente quer ser um cristão melhor, quer estar cheio da unção, mas a gente só anda com pessoa, com todo perdão, endemoniada. E você não ora para expulsar o demônio dela. Um grande empresário, quando ele quer melhorar, sabe o que ele faz? Ele anda com empresários melhores do que ele. Um atleta, quando ele quer melhorar, ele anda com atletas melhores do que ele. Um músico, quando ele quer melhorar, ele anda com músicos melhores do que ele. O cristão, quando quer melhorar, o que ele tem que fazer? Andar com pessoas referência ao lado dele. E às vezes a gente quer ter os mesmos amigos, os mesmos hábitos, as mesmas pessoas que falam as mesmas conversas tortas ao nosso lado. Ah, mas são os meus amigos. Não precisa deixar de ser seus amigos, mas eles não podem te influenciar. Para de sentar na roda dos escarnecedores. Começa a ser referência a você. Começa a andar com pessoas de Deus. Começa a buscar essa referência, porque Deus, Ele quer trabalhar na sua vida. Mas se você continua frequentando os mesmos lugares, os mesmos ambientes, e não dá a chance de Deus colocar pessoas novas na sua vida, pessoas que te influenciem positivamente, meu irmão, a sua vida dificilmente vai andar para frente. Vai ser um sobe e desce. Dá um passo para frente e outro passo para trás. Porque quando o Espírito Santo te toca, Ele te enche, te capacita, te coloca no caminho, vem uma pessoa e te tira dele de novo. Mudança de vida requer renúncias. Mudança de vida requer quebra de relacionamentos com algumas pessoas. O ano do fervor, se você não mudar as suas atitudes, vai ser só mais um ano na sua vida. Vai ser só mais um ano que tinha um logo bonito, um coraçãozinho piscando. Mas se você não se levantar e não se posicionar de verdade, não vai mudar nada. Fica só o papel na parede bonito. Aquele homem achava que precisava de uma moeda. Aquele homem, ele tinha certeza que para ele o que era importante era o quê? Uma moeda. Às vezes a gente acha, eu preciso de um carro novo. Eu preciso fazer uma viagem, eu preciso descansar. A gente precisa de tudo isso. Mas isso não é a essência do que a gente precisa. O Senhor sabe do que a gente precisa. Mateus 6,8 fala assim: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Você tem intimidade com o Pai que sabe, antes de você abrir a sua boca, Ele fala: eu sei do que você precisa. E você não precisa de uma moeda, você precisa se colocar em pé. Você não precisa de uma esmola, você precisa resistir, ficar de pé. Se colocar como uma atalaia, como uma fortaleza, como alguém que vai resistir às dificuldades, como alguém que vai resistir às lutas. Antes da gente viver um milagre, a gente precisa se colocar de pé. Antes de a gente viver um milagre, a gente precisa se posicionar, precisa se levantar, precisa se preparar para viver aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Se você ficar olhando para baixo, o milagre não vai vir. Se você continuar na mesma situação, na mesma comodidade, fazendo as mesmas coisas, o milagre não vai vir. Às vezes a gente fica 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, na mesma empresa, não muda nada, não faz um curso, não faz nada, e fala: Senhor Deus, me abençoe. Mas você está vivendo por uma esmola. Você está vivendo por uma migalha, meu irmão. Está na hora da gente arregaçar as mangas e trabalhar, e fazer mais, e buscar ao Senhor, e buscar inspiração, e buscar inovação, porque Deus vai fazer um milagre na sua vida. As algemas vão cair em nome de Jesus. Essa prisão está desfeita, essas amarras elas acabaram, a sua restauração está começando, e o Senhor é um Deus fiel para terminar na sua vida. A Bíblia diz que eles profetizaram sobre a vida do homem. Oraram, profetizaram. E a partir daquele momento o homem se colocou de pé sobre as suas próprias pernas. Imagine alguém que ficou a vida inteira sem andar.
de repente, ser colocado de pé. Quem já fez cirurgia, quem já ficou muito tempo sem andar, sabe como é ficar muito tempo sem andar. Você não consegue ficar de pé sozinho. Você não consegue se colocar e apoiar e sair andando. Quem faz cirurgia fica muito tempo acamado, ou quem sofre um acidente fica muito tempo acamado, coloca aquele espino. Você não volta andando sozinho. Você volta com o quê? Com uma muleta, com um andador, com alguém ajudando, faz fisioterapia, até o seu corpo se adaptar, você ter condições de sustentar sobre os seus próprios pés. Mas aquele homem, naquele momento, que ele falou, se coloca de pé, ele firmou as pernas e estava preparado para andar. Porque o milagre de Jesus nas nossas vidas acelera etapas. Tem coisas que às vezes precisam ser construídas a longo prazo, num processo, mas tem coisas que o milagre vai fazer você pular etapas. Talvez você ainda não saiba andar, mas o Senhor vai te colocar para correr. Talvez você está aprendendo a andar, mas o Senhor vai te fazer voar. Talvez você ainda não tenha experiência necessária para viver alguma coisa. Talvez você ainda não tenha capacidade, mas o Senhor vai fazer você pular etapas, porque isso se chama milagre do Senhor. Não está em você, não está na sua vida, mas está no Senhor, está nele. Você não precisa depender dos outros, você não precisa depender de pessoas, porque o Senhor vai te dar o melhor dele para que você possa ir além. Os tornozelos do homem ficaram firmes, ele saiu andando, ele saiu ali pulando e saltitando, ele mudou a situação da vida dele. O milagre mudou a vida dele. O milagre de Deus é para você mudar a sua vida, igreja. O milagre que Deus fez é para você mudar a sua vida, mudar os seus hábitos. Chega de ser um marido ruim, uma esposa ruim. Chega de ser uma pessoa rebelde. Chega de ser uma pessoa que cai toda hora no mesmo erro. Chega de fazer as mesmas porcarias que você fez outrora. O milagre do Senhor é para você mudar a sua vida. Chega de esmola. Chega de ficar pedindo coisinha. Chega de ficar errando sempre, todas as vezes, na mesma coisa. Mudança de vida. Para a gente encerrar, Atos 3:8. A Bíblia diz assim: e de um salto, imagina essa cena, eu vou ler e você vai imaginar. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Você conseguiu imaginar isso na sua cabeça? Ele deu um salto, se colocou de pé. E aí ele começou a andar, saltar, pular, louvando a Deus. Ele estava louvando, exaltando ao nome do Senhor, porque Deus havia dado algo importante. Porque Deus tinha feito um milagre grandioso. Está na hora de você começar a ser grato ao Senhor. Ele te libertou, ande louvando e saltando ao Senhor. Deus fez um milagre na sua vida, ande louvando, exaltando ao nome do Senhor. Deus te salvou, ande louvando, exaltando o nome do Senhor. É hora de nós andarmos em alegria de vida, em novos passos, porque o Senhor mudou a nossa história. Será que a gente tem motivo para louvar, exaltar e pular na presença do Senhor? Será que você tem alguma coisa que possa fazer você saltar na presença do Senhor? Aquele homem ficou durante muito tempo numa porta sendo humilhado, mas agora ele estava sendo exaltando e louvando ao nome do Senhor. Talvez você passou por portas que você foi humilhado. Talvez você viveu um tempo de humilhação na sua vida, mas esse mesmo lugar que você foi humilhado, você vai passar exaltando, saltando e louvando ao nome do Senhor, porque o milagre quem faz na sua vida é Deus. E você vai se lembrar, e você vai saltar, e você vai exaltar o nome do Senhor, e você não vai mais pedir esmolas naquele lugar, mas você vai adorar ao nome do Senhor. Você vai adorar pelaquilo que Ele fez na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. A grande sacada, feche seus olhos para a gente orar. Tudo isso só aconteceu quando aqueles dois homens encontraram o aleijado e apresentaram Cristo para ele. A grande mudança na vida daquele homem foi ter sido apresentado ao poder de Jesus na vida dele. Pelas suas próprias forças ele não conseguiria. Pelas suas próprias forças ele não conseguiria mudar de vida, ele continuaria um aleijado.
Se não fosse Cristo, aquele homem até hoje seria um aleijado. A gente conheceria a história do aleijado. Mas aqueles 2 homens apresentaram Cristo para eles. Falaram de um Deus, falaram de um poder e deram a ele algo que transformou a vida dele. E eu te pergunto, o que aquele homem precisou fazer? Nada. Aquele homem não precisou fazer nada, porque Deus é o suficiente. Porque Cristo é o suficiente. Eu quero dizer para você que a sua vida pode estar uma bagunça. Eu quero dizer que a sua vida talvez esteja de cabeça para baixo, esteja complicado, talvez você viva como um mendigo. Talvez a sua vida hoje seja mendigar por atenção, por carinho, por afeto, por uma lata de cerveja, por um pouquinho de alguma coisa, por um momento de prazer. Talvez a sua vida seja uma vida de mendigar. Mas o Senhor está dizendo para você, eu posso libertar a sua vida hoje. A sua vida pode ser diferente a partir de hoje. Os seus dias serão diferentes a partir de agora. Porque nessa noite o teu caminho está cruzando com o caminho do Senhor. Hoje, nessa noite, a sua vida está cruzando com a vida de Deus. Nessa noite você está sendo alcançado pelo Senhor. Naquele dia 2 homens de Deus estavam lá. E hoje o próprio Deus está aqui através do Espírito Santo dele, falando com você e falando assim, ó, chega dessa vida. Chega desses dias, chega desse momento de derrota, chega desse momento de perda. É hora de você caminhar. Para de mendigar, porque daqui para frente a sua vida vai ser andar e saltar na presença de Deus. Andar e saltar pelo que o Senhor tem feito. Andar e saltar pela liberdade que o Senhor tem dado na vida dele. Você não vai mais olhar para baixo. Você não vai mais pedir migalhas. Você vai olhar para o céu. Você vai olhar para o céu, porque no céu está a sua resposta. É como se nós estivéssemos num pântano, num céu estrelado, mas um pântano. E a gente ficasse olhando só para o pântano, mas o céu continua estrelado. O céu continua o Senhor. Ele continua no trono. Os nossos problemas podem estar aqui, mas o nosso Deus continua no trono. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Irmão, sozinho nós não podemos nada. Sozinho nós não somos ninguém, nós não somos nada, mas com Ele nós podemos todas as coisas. Nele nós podemos todas as coisas. Coloque nessa noite o seu foco em Jesus e as prisões serão quebradas. As cadeias serão quebradas. As algemas serão libertas. Você será livre de uma vez por todas. Coloque-se de pé, se levante, porque Deus quer te mover para algo especial, para algo sobrenatural. Você não está entendendo que se você continuar neste lugar, se você continuar pedindo esmola, se você continuar mendigando, você vai morrer na mesma situação. Você está perdendo tempo de vida, você está perdendo tempo com a sua família, você está indo direto para o inferno, porque você não quer dar o braço a torcer. O Senhor está dizendo para você nessa noite, se coloque de pé, se levante, para de olhar para o chão, para de olhar para o lado, para de olhar para as pessoas e comece a olhar para o céu. Comece a olhar para a cruz, comece a olhar para Cristo, comece a olhar pelo que Ele fez. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, nessa noite, pela Tua palavra, Pai. Nós queremos sair daqui, Pai, colocados de pé. Nós não queremos, Pai, sair daqui mais carregados, arrastados, como mendigos, como pessoas pedintes, Pai. Nós queremos sair daqui livres, libertos, limpos, Pai, na Tua presença, Pai. Tira todo o pecado nessa noite, Pai. Todas as situações, todas as amarras, todos os vícios, Pai. Tudo aquilo, Pai, que tem escravizado o Teu povo. Tudo aquilo que tem prendido, tudo aquilo que tem impedido que o Teu povo avance, tudo aquilo que tem cerceado o coração, colocado em cadeias, colocado pessoas, Pai, para bloquear, para amarrar, para ser dependentes, Pai. Nessa noite eu declaro liberdade, Pai, liberdade plena, liberdade para viver o melhor, liberdade para viver mais, liberdade para viver com a plena convicção que o Teu Espírito Santo nos libertou, em nome de Jesus.